vida cotidiana na Roma Antiga. Desenvolver o tema da vida cotidiana de qualquer civilização da antiguidade histórica, ou seja, suficientemente conhecida, é tarefa que ultrapassa largamente o objetivo de um artigo de revista. Por isso, tocaremos pontualmente nos temas que permitem uma reconstrução atualizada do que hoje se sabe da antiga Roma, com os elementos que, infelizmente, ainda não se publicaram totalmente na língua em que escrevo. As fontes que alimentam os nossos conhecimentos vão além da tradição literária e apoiam-se preferencialmente nas descobertas arqueológicas, assim como nas atuais interpretações do abundante material que conservam os museus e coleções particulares. É evidente que se aumentou a certeza interpretativa ao agregar ao estudo de estátuas e belos objetos a análise de outros pequenos testemunhos e até de lixeiras que foram desprezadas até à primeira metade do século XX. Também prestaram a sua ajuda as análises físicas, químicas e radioativas, assim como uma mudança psicológica profunda que ainda está em marcha e constitui essencialmente a observação dos restos do passado não como algo que forçosamente deva ser inferior ao mundo em que vivemos, pois já não acreditamos que a nossa civilização seja a coroa de todas as suas antecessoras, mas sim uma das formas dentro de uma imensa cadeia da experiência humana. E, talvez o mais importante, é ter podido conceber que, embora um avião a jato possa viajar a 4.000 ou mais quilómetros por hora para abater os seus inimigos, e um antigo carro de guerra não ultrapassava os 40, isto não significa que quem são e foram os seus condutores estejam separados pela mesma diferença. Que o que realmente evoluiu é a máquina, mas não o homem, pelo menos em graus tão claramente perceptíveis. Esta simples, mas árdua mudança de enfoque psicológico na observação e interpretação dos objetos arqueológicos permitiu recriar a história, não nos acontecimentos que desde sempre se deu grande importância, mas em todo o resto. Técnicas da construção, redes de estradas, maquinarias, armas, alimentação, vestuários, crenças, superstições, uso de talheres e móveis, higiene, medicina, gostos pictóricos e musicais, jogos e desportos, estados de ânimo, humor, condições de trabalho, etc. Assim, não vou sobrecarregar os meus leitores com cansativas explicações sobre como se levantou a cúpula, mesmo que seja a maior do mundo, do Panteão de Roma, nem sobre os mistérios etruscos que passaram, especialmente os astrológicos, à religião romana propriamente dita, mas limitar-me-ei a mostrar a vida cotidiana de há cerca de 2000 anos, numa cidade e no campo do Império. Começamos afirmando que essas pessoas viveram de uma maneira muito semelhante à maneira em que o fizeram no século XIX e, em boa parte, como estamos a viver nós mesmos. Por paradoxal que seja, o chamado mundo clássico está muito mais próximo de nós, das nossas crenças e das nossas dúvidas, dos nossos gostos, trabalhos e ócios, do que o mundo medieval, de que nos separam 500 anos. A sociedade há 2000 anos atrás no Império Romano é ativa,
metódica, inquieta, bastante descrente e aberta a toda a mudança, amante das novidades e das modas. Cuida da saúde e da limpeza do seu corpo com esmero, está perfeitamente legislada e controlada, desde o político ao tributário, inclinada às viagens turísticas a lugares antigos, a ter em casa coleções diversas e às ruidosas diversões que, através das brilhantes noites, chegam até ao amanhecer. Em Roma e nas grandes cidades existem jardins botânicos, zoológicos, museus, exposições de pintura e escultura, jogos florais, literários e musicais. E, sabemos hoje, coleções de peças de animais pré-históricos, como a famosa coleção do Imperador Augusto. Tudo está devidamente inventariado, desde o número de pedras utilizadas num aqueduto até aos elementos da mochila do soldado. As amas das casas levam ou tentam levar uma estrita contabilidade. A prodigalidade do romano é mais aparente que real, e todos os serviços são pagos, até mesmo os dos pobres escravos, que, poupando, já que têm a casa e comida gratuita, podem comprar a sua liberdade. Taxímetros marcam as distâncias dos carros de aluguer, registrando o número de voltas das suas rodas, e também os há, se bem que menos exatos, para barcos, como o conhecido Serviço Fluvial do Nilo na área de Alexandria. Caso os utilizadores fossem estrangeiros ou não soubessem ler, pequenas bolas de cores indicavam o preço a pagar e a gorjeta que se esperava deles. Bolas coloridas semelhantes e gravadas com uma letra são as que marcam a entrada dos teatros, anfiteatros e circos, assim como o setor correspondente a cada pessoa e o assento a ocupar. Esculturas nas pedras dos umbrais, semelhantes a uma pegada humana, apontam o sentido da marcha, podendo por uma só porta entrar e sair as pessoas ao mesmo tempo e mantendo a circulação pela direita. Igual sentido tem o tráfego geral de veículos na estrada, e em lugares que se previa perigo de deslizamento, cavavam-se sulcos profundos, que, dada a largura das rodas estipulada em todo o Império, atuavam como vias de encastre, à maneira dos atuais carris dos comboios. A cidade. O império maior e mais funcional da que temos memória foi o romano, e partiu de uma cidade, Roma. Os oradores começavam os seus discursos clamando à cidade e ao mundo, adiantando-se com isso ao conceito urbanístico de relação de campos psicológicos que, tendo por base o lar, enquadram o homem na sua projeção imaginativa para a cidade e o mundo, algo recentemente alcançado pelos especialistas nas últimas décadas do século XX. Todas as cidades construídas pelos romanos, ou modificadas por eles, tinham uma forma perimetral aproximadamente quadrada. Cruzavam-se nas duas grandes avenidas, Decúmano e Cardo, que as dividiam em 4 segmentos de tamanho progressivo. 4 portas principais davam entrada e saída sobre as partes laterais. E a sua divisão interna fazia-se com base em figuras geométricas quadriláteras, de maneira que as ruas interiores fossem o mais retas possível e de fácil circulação. Esta distribuição verdadeiramente natural e tão perfeita que ainda ninguém a conseguiu superar, provinha dos acampamentos militares que os exércitos em marcha levantavam a cada noite que acampavam, ou nos períodos de inverno, quando as tropas
permaneciam imobilizadas por razões meteorológicas e estratégicas. Mas havia uma exceção: a própria cidade-mãe, Roma. É que essa cidade, que nos tempos do Império chegou a albergar não menos de 1.220.000 pessoas, teve a sua origem remota no, até há poucos anos atrás, considerado mítico Enéas, o despojado príncipe troiano que escapou da sua cidade em ruínas, levado pelos presságios da fundação de uma nova Troia. Assim, no final do segundo milénio a.C., teria desembarcado num ponto perto do rio Tibre, sendo bem acolhido pelo rei latino. Enéas casou-se com a sua filha e fundou a cidade de Lavínio. Júlio, filho de Enéas, fundou Alba Longa, na qual, ao longo de uns 400 anos, reinaram 14 reis. Ao fim de muitas peripécias, apareceram Rómulo e Remo, que fundaram uma cidade semelhante às anteriores, arcaica, embora lhe chamassem a Roma Quadrada, com 4 portas. Num duelo, Rómulo matou Remo, e durante as festividades de Palas ficou oficialmente fundada a nova cidade, em 754 a.C. Conhecem-se 3 épocas: a monárquica, 753 a 509 a.C., a da república, 509 a 27 a.C., e a imperial, 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Depois viria um longo período egónico em que a esplendorosa Roma ficou convertida num vasto depósito de lixo e pedreiras, habitada em plena Idade Média por menos de 30.000 pessoas. Na época de Augusto e no começo da nossa era, onde nos colocamos, a vida cotidiana refletia subconscientemente estas 3 etapas. O chefe do lar, ou pater familia, era uma espécie de rei na sua casa. Tanto que até a época de Otávio Augusto teria, se bem que mais nominalmente que de facto, o poder de vida e morte sobre toda a sua família carnal. Ele oficiava perante o altar dos deuses lares da casa e dos antepassados 3 vezes por dia, ao amanhecer, ao meio-dia e quando o sol desaparecia. A sua esposa, filhos e demais parentes, assim como os escravos servidores da casa, colaboravam com ele de alguma maneira e deviam estar presentes. Por outro lado, o pater familia estava muito aberto ao diálogo e nas mesas romanas tratavam-se todos os tipos de temas. Ao cair da noite, depois do jantar, informava a todos das novidades do dia, dos rumores e do que havia sido publicado no diário oficial. Por sua vez, era um imperador em pequeno, que recebia um trato carinhoso. Mas formalmente, as suas roupas e atitudes, o seu mobiliário e joias ressaltavam a sua condição especial, que se percebia a olho nu. No momento da sua máxima extensão em grandeza, Roma era uma cidade na qual brilhavam os belos templos e palácios, ao mesmo tempo que se amontoavam os primeiros arranha-céus da história, os insulae, que cobriam pequenos quarteirões e sobre as ruas estreitas davam uma sensação de maior altura e isolamento do que na realidade tinham. O próprio César Augusto limitou a sua altura a 9 pisos, equivalentes a uns 35 metros de altura, mas isso nem sempre se respeitava. O piso principal era o segundo, e à medida que se ascendia, os pisos e departamentos eram mais humildes. Todos tinham janelas para a rua,
e unia-os uma escada, frequentemente de madeira. A água, tão abundante em Roma, que chegava a todas as partes por um excelente sistema de tubos de chumbo, em muitos destes edifícios não tinha pressão para passar ao segundo ou terceiro andar, pelo que os pisos superiores obtinham-na por simples baldes em montacargas, que também serviam para elevar a comida, coisa que ainda se usa em cidades como Nápoles e Istambul, como o autor deste trabalho pôde comprovar. Estes arranha-céus, que chegaram a ter em alguns casos 50 metros de altura, eram um perigo para a cidade, pois os incêndios propagavam-se facilmente neles, dado que os sótãos eram de madeira e a calefação não era de tipo central, como nos menores edifícios, mas à base de fogões, e iluminavam-se com instáveis lâmpadas de barro. Os bombeiros, que os havia em Roma e em todas as cidades importantes do Império, assim como nas grandes vilas, apetrechados de bombas aspirantes impelentes e mangueiras de boca de bronze, encimado por um bico flexível, feito provavelmente em borracha, não podiam fazer chegar os jatos de água a tão grande altura. E algumas vezes, estes edifícios demoliam-se com tiros de catapultas especiais, que os bombeiros também levavam. O perigo de fogo era sempre grande na cidade romana. E na capital existiam enormes muralhas interiores corta-fogos, o que não conseguiu impedir vários desastrosos incêndios a que os romanos atribuíam a incendiários de todo o tipo, desde guerrilheiros urbanos até imperadores, ainda que o mais provável é que tenham sido de origem acidental. Roma tinha água em abundância. Calcula-se que cada cidadão consumia umas 7 ou 8 vezes mais água que um habitante atual da capital da Itália. Grandes aquedutos convergiam sobre a cidade, fornecidos com sifões e barragens de purificação à base de areia e pedras, quando necessário. Toda a água que chegava a Roma era potável. As casas estavam conectadas à rede por tubos laterais e o líquido jorrava também das maravilhosas fontes públicas que, como a Meta Sudans, da época de Nero, se elevava a mais de 30 metros sobre as cabeças dos pedestres. Roma era uma cidade congestionada. Tanto que no princípio da nossa era o seu centro foi declarado estritamente pedonal e os veículos só entravam durante a noite para os abastecimentos. As pessoas, exceto as vestais e outras damas notáveis que utilizavam palanquins, entravam a andar e eram tranquilas, mas grandes caminhantes. Os cavalos utilizavam-se pouco dentro da cidade, exceto nas festividades, triunfos e desfiles militares. Isto foi promovido na época imperial para manter a higiene das ruas, que eram lavadas e varridas cada noite, pois não existia um serviço especializado em recolher os dejetos que se amontoavam nos espaços limitados de cada quarteirão. Além disso, os esgotos eram enormes, o que impedia inundações. Testemunho disso é a Cloaca Máxima de Roma, de provável origem etrusco-romana, fabricada em pedra, em base de arco de meio ponto, que ainda funciona perfeitamente. Depois de uns 25 séculos de uso. Em cidades como Pompeia, relativamente pequenas e com bases rochosas, as grades de drenagem eram escassas. E nos cruzamentos das ruas principais, havia calçadas de pedra que se uniam às ruas comuns, com espaços para que passassem nos trilhos as rodas dos carros. Para a noite, a cidade tinha iluminação pública que constava de postes de bronze cilíndricos, cujas velas eram protegidas
à maneira de vidros, com telas de bexiga de cabra enceradas, o que as fazia translúcidas e que dificilmente se quebravam. Por sua vez, as casas tinham à sua porta candeeiros equivalentes ou tochas de grande duração. Os transeuntes, apesar de a cidade estar muito vigiada por um equivalente à atual polícia, costumavam ser precedidos por servidores com postes de luz ou tochas. Toda a cidade estava dividida em bairros e havia alguns de má fama, pelos quais não era prudente transitar desarmado. Em Pompeia, manteve-se um lugar dedicado aos bordéis. E o notável era que, para ter acesso a esses estabelecimentos, os utilizadores tinham que passar previamente por casas dedicadas ao deus Serapis, patrono dos médicos, que ali exerciam a sua profissão, impedindo a entrada a quem apresentasse sintomas de enfermidades venéreas, malformações ou transtornos psíquicos. Estas casas públicas estavam anunciadas naturalmente, como se propusessem qualquer outro serviço, e tinham uma zona estritamente restringida dentro da cidade. O mesmo se passava, ainda que com menos rigor, com as padarias, peixarias e demais comércios. Mesmo as faustosas casas dos ricos costumavam ter, em ambos os lados da porta da frente, instalações comerciais que alugavam, e nos fundos, pequenos hortos, galinheiros, gaiolas e elementos similares para que seus habitantes não dependessem exclusivamente dos outros em sua economia e alimentação. A sombra dos antigos reis lavradores vivia latente em cada romano, mesmo nos de mais alta condição. Todos sabemos das impressionantes termas, verdadeiros monumentos palacianos à higiene e ao ócio, que continham, além das suas instalações propriamente ditas, bibliotecas, exposições de pintura e salas de concerto. Além disso, muitas casas romanas costumavam ter retretes e casas de banho. Também as havia públicas para os que careciam dessas comodidades. Eram notáveis as retretes com água corrente e projetados de tal maneira que, sem ofender o pudor, se introduzia por um orifício uma vara segurando uma esponja natural embebida em vinagre de vinho e água que permitia a higiene pessoal. Pelo que sabemos, este serviço existia somente para homens e, quanto às chamadas termas, tinham horários diferentes para damas e cavalheiros. Todos estes serviços eram gratuitos e recompensados apenas com gorjetas. Os circos, teatros e anfiteatros não eram de entrada gratuita, ainda que nas festividades o povo entrasse livre. Os romanos eram muito afeiçoados a espetáculos grandiosos, aos animais exóticos e às batalhas navais, simulados em circos e anfiteatros inundados com água, chamadas naumaquias. Um dos jogos mais apreciados era o dos gladiadores, em que, seguindo modelos que provinham dos mistérios etruscos, combatiam homens com determinados atributos, como os redários, trácios, etc. Estas lutas terminavam, não poucas vezes, com a morte de algum deles. Mas isso não parecia ofender mais a sensibilidade do povo romano que as touradas, com a agonia e morte do gado, em Espanha e países hispano-americanos de hoje, mistérios da psicologia coletiva. No mundo romano havia liberdade para todos os cultos religiosos reconhecidos, que na época de Augusto somavam uns 300, além da religião oficial, da qual era pontífice máximo o próprio imperador. As perseguições, que deram tanto que falar em séculos posteriores, não se produziram por questões de fé, mas de ordem pública. As comidas romanas não eram demasiado copiosas. Havia banquetes impressionantes em casos muito especiais, nos palácios oficiais ou particulares, mas normalmente comia-se
3 vezes ao dia, sendo a comida mais abundante a ceia, do cujas sobras se fazia constituir o pequeno almoço. Frutas, verduras e carnes leves eram a base de um almoço bastante tardio, como ainda hoje é uso em alguns países costeiros do Mediterrâneo. Ainda que a cana-de-açúcar abundasse na Índia e Roma tivesse relações comerciais com o Oriente, não se utilizava, mas o mel era abundante. Bebiam vinho misturado com água, sumos de fruta, licor de mel, e aqueles que tinham contacto com gauleses, cerveja. Para comer, utilizavam-se uns divãs amplos chamados triclinium, em cada um dos quais se podia acomodar 3 pessoas encostadas sobre o cotovelo. Costumavam-se fumar 3 destes móveis, deixando um espaço aberto para os serventes e com uma mesa baixa no centro. Eles usavam colheres, garfos e facas muito semelhantes aos atuais, assim como pratos e travessas. As cozinhas, nas casas mais sofisticadas, eram muito semelhantes às que se usavam no século XIX na Europa, tendo como base uma cozinha económica que funcionava com lenha ou carvão vegetal. Os utensílios eram também iguais ou semelhantes aos do século passado, com algumas curiosidades. Por exemplo, as frigideiras para ovos tinham cavidades no fundo para contê-los separadamente. O vidro era caro, pelo que em comidas normais utilizava-se pouco. Mas ao contrário do que se acreditava até há alguns anos atrás, usavam-se nas janelas, ainda que não saibamos quanta transparência tinha. O casamento era civil e religioso. A mulher ia viver e juntava-se à casa do seu marido. Existia o divórcio quando havia vontade mútua ou por causas de imoralidade comprovada. Os impostos eram maiores para os solteiros, pois a Europa em geral, com exceção dos gauleses, tinha uma população escassa. Em todo o Império, sob 3 continentes, os censos não registaram mais de 100 milhões de habitantes. O exército era formado por profissionais e voluntários, assim como com recrutamentos, quando necessário. O número de homens em épocas de paz não superava, em todo o Império, os 330 mil. Mas a sua disciplina e equipamento eram os melhores do seu tempo. As suas armas de artilharia, como a catapulta e o onagro, continuaram a ser usadas até bem dentro do século XV. As 12 tábuas da lei foram as bases do direito romano e gravadas em bronze em 450 a.C. estavam à vista de todos. Este direito romano, com as suas adaptações, é a base do que aplicamos na atualidade. Fora os dialetos locais, toda a administração imperial falava em latim. Por cima de todas as cunhagens regionais, primava a moeda do Império. Tal unificação, tão sonhada e tentada tantas vezes depois, nunca foi alcançada. A zona rural estava cruzada por uma rede de caminhos tão perfeitos que um estudo realizado em França demonstrou que a rede atual está sobreposta, quase na sua totalidade, aos velhos caminhos romanos. As calçadas, muitas das quais chegaram inteiras aos nossos dias, eram preferivelmente retas, passando por montanhas através de túneis e de rios e vales com poderosas pontes que ainda nos espantam. Isso permitia a um homem que levava uma mensagem, fazendo-a passar de mão em mão e a cavalo, desde Roma até Paris, Lutécia, em 10 dias. As rotas eram muito úteis para o uso das tropas de cavalaria e infantaria e também serviam para carros e cocheiros particulares. Havia uns autocarros,
dos quais há uma excelente reprodução no Museu de Colónia, na Alemanha, que levavam incorporado uma retrete e camas. A suspensão com tiras de couro é magnífica e as rodas giratórias nos eixos baseadas em rolamentos, invenção derivada da tecnologia gaulesa. Da mesma maneira eram as debulhadoras mecânicas, que cortavam e arrumavam as espigas, puxadas por um burro e manuseadas por um só homem. Outras máquinas, simples e robustas, serviam para extrair o azeite das oliveiras, a farinha do trigo, etc. Muitos especialistas questionaram-se por que os romanos, tendo tão boa tecnologia, organização, administração e mão de obra, conhecendo os carris, a bomba impulsora e de sucção, a caldeira, as engrenagens e outros mecanismos necessários, nunca conseguiram construir locomotivas, navios ou automóveis, visto que, quando estes surgiram, no século XVIII, a tecnologia não era superior. A resposta é difícil. Na verdade, não o sabemos. Parece que a causa foi antes uma alienação psicológica, um temor instintivo às máquinas que ainda se reflete hoje em alguns lugares pouco desenvolvidos da Terra, em que arados de metal não são usados para não envenenar a terra. A zona rural estava, quando cultivada, bem irrigada e cuidada. Grandes vilas continham verdadeiros empórios, alguns com porto e frota próprios. Também abundavam as pequenas casas dos camponeses. E convém deixar claro que a miséria no mundo romano só acontecia em alguns subúrbios das grandes cidades, onde se acumulou a crescente população desempregada. Isso não ocorria no campo. Em geral, a Europa e o Norte de África estavam arborizados de uma forma que hoje é inconcebível para nós. As águas e os mares não estavam poluídos e no período da paz augusta os caminhos eram seguros e tinham pousadas em lugares calculados estrategicamente de maneira que nenhum viajante se visse forçado a passar a noite sem teto. Os recônditos templos dos mistérios e as cavernas sagradas, bem como os bosques dedicados às divindades, davam ao conjunto um halo de religiosidade que nas grandes cidades já se tinha perdido. Em boa parte, nas mãos de aparatosos cultos oficiais e dos filósofos, que sendo sofistas muitos deles, semeavam a dúvida nas almas e a hesitação nas inteligências. Não podemos acabar este trabalho sem referirmos, muito brevemente, as causas que precipitaram a queda do Império Romano. À medida que a cultura e a civilização de Roma se expandiram, misturaram-se com outros elementos, alguns positivos e outros negativos. Não é certo que Roma tenha carecido de inventividade ou devesse tudo aos gregos. Roma tinha a sua particular inventividade, vocacionada para o social, que lhe permitiu fazer chegar a milhões de seres humanos o que antes estava reservado a uns poucos. Além disso, as últimas investigações arqueológicas demonstram até que ponto a civilização etrusca, os sâmnios e outros povos influíram nas suas origens. Quando nos referimos a elementos positivos ou negativos, não fazemos um juízo moral, mas simplesmente se resultaram favoráveis ou não à unidade do Império. Esta unidade esteve sempre mais ou menos comprometida e as guerras civis em tempos da República e do próprio Império debilitaram as riquezas espirituais, morais e materiais. Os frequentes pactos com os povos bárbaros levaram estes desde o Neolítico até à Idade do Ferro de maneira violenta. E pouco a pouco, Roma foi perdendo todas as suas características próprias.
O seu ecletismo e, de certa forma, indiferença religioso foi fatal. E com Juliano, injustamente chamado apóstata, termina o ciclo histórico de Roma. Os bárbaros já não estavam fora das suas fronteiras, mas dentro do mesmo aparato político, social e religioso. O Império dividiu-se em dois e nasceu a chamada Idade Média. Só em Bizâncio, a Constantinopla da altura, restaram vestígios da antiga Roma até aproximadamente o ano 1000. Depois das Cruzadas, a cidade foi deixada em ruínas atrás de imponentes muralhas, à mercê dos turcos, que a tomaram no século XV com a cumplicidade de meia Europa, terminando assim a Idade Média. Aquela vida cotidiana prazenteira e moderna do século I foi-se diluindo na brutalidade e simplicidade, elementos sem dúvida necessários para se dar a renovação dos ciclos. É provável que também à nossa civilização lhe toque a hora da desintegração, para que as terras, as águas, os ares e os homens voltem a ser puros. Não tem isto nada a ver com supostas maldições divinas, nem com o fim do mundo, que tantos charlatães têm pregado já há milénios, mas sim com a muito natural lei dos ciclos. Essa que faz com que um dia siga a noite e a esta outro dia, que haja invernos e verões, etc. E, sem dúvida, o filósofo fecha os olhos e sonha com um mundo onde a beleza não se deforma, a juventude não envelheça, onde, como dizia Augusto na sua Arapaquis, o milhafre não persiga a prole. A existir esse mundo não será neste plano de consciência. Aqui é impossível. Mas é sempre bom e necessário sonhar com impossíveis, essas divinas mentiras que são verdades para a alma, até que a alma se eleve e chegue a habitar nessas outras verdades, essas imperecíveis, que estão para lá do tempo com os seus grãos de areia.